Gente, o mundo espiritual, apesar de invisível, pelo menos invisível a maior parte do tempo, é uma realidade concreta, palpável e poderosa. Algum tempo atrás eu dei uma palavra à igreja a respeito daquela situação de Eliseu, no momento em que a Síria estava em guerra contra Israel. Tudo que acontecia no escritório reservado, no ambiente reservado do rei, dos seus generais, do rei da Síria e dos seus generais, Deus revelava ao profeta Eliseu, que falava para o rei de Israel, que acabava anulando toda aquela estratégia de guerra. O rei da Síria ficou enfurecido e mandou uma parte forte, poderosa, do seu exército atrás do profeta Eliseu. Muito doido para fazer um negócio desse. Ele sabia que estava lidando com um homem de Deus, mas ele mandou o exército lá. E o texto diz que ao longo da noite os sírios cercaram toda a região onde o profeta Eliseu se encontrava. Quando amanheceu e o rapaz que trabalhava para Eliseu acordou e viu aquilo, ele entrou em pânico, chamou o profeta e falou: estamos completamente cercados pelo exército da Síria, o que a gente vai fazer? E naquele momento, o profeta Eliseu, sem perder um segundo da sua paz, faz uma oração e pede: Senhor, abre os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos. Naquele momento que o rapaz que trabalhava com Eliseu tem a real visão da situação, ele vê, o texto diz, todas as colinas ao redor estavam repletas de anjos e carros de fogo. Olha só, irmãos, uma era a realidade visível, outra era a realidade espiritual. Todas as vezes que a gente faz jejum, esse jejum da igreja, prolongado, a igreja toda, eu me lembro, falei agora na reunião de oração mais uma vez da semana passada, da experiência da igrejinha metodista em Búzios, que eles estavam aflitos porque haveria um grande encontro, uma grande conferência de ocultismo e esoterismo em Armação de Búzios. O pastor preocupado, a igreja preocupada, e então eles começaram um jejum nos moldes que nós fazemos, não necessariamente jejum de comida, mas jejum de internet, TV e coisas do gênero. E depois de um longo tempo de jejum, foram mais de 40 dias, eles têm a notícia de que o evento finalmente foi suspenso e não se realizaria mais em Búzios, mas em outra cidade da região dos Lagos. O responsável pelo empreendimento foi entrevistado e, como era próximo da virada do ano, as perguntas clássicas, como o que vai acontecer no próximo ano em Cabo Frio, Araruama, Guaba Grande, São Pedro da Aldeia, etc. E ele foi dizendo as previsões que ele supunha, mas quando chegou na hora de Búzios, e o radialista pergunta a ele qual a previsão para Búzios, a sua resposta foi: em Búzios os céus estão abertos e eu não tenho permissão para falar daquele lugar. Isso foi através de rádio, e todas as pessoas ouviram e puderam testemunhar a realidade dessa batalha espiritual, enquanto um grupo grande de pessoas queria uma conferência de ocultismo e esoterismo, a igreja decidiu se reunir para jejuar, orar, de maneira que aquilo não acontecesse. Não houve manifestação física, não houve passeata, não colocaram cartazes, apenas jejuaram, oraram e clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque essa informação veio de uma conversa pessoal com o pastor da igreja metodista. Isso foi real, aconteceu aqui pertinho da gente. E o que isso exemplifica? O que isso mostra para nós? Que a dimensão espiritual é real, é concreta, é objetiva e influencia poderosamente em nossas vidas. Essa realidade espiritual,
é a parte que nós deveríamos considerar mais importante, mais relevante, mais significativa em nossas vidas. Vejam, não foi isso que o apóstolo Paulo escreve no texto que leremos agora, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então vejam, depois que nós estudamos toda a carta aos Efésios, entendemos como funciona uma igreja viva, uma igreja santa. Depois de tudo isso que nós estudamos, e agora, daqui para frente, o que fazer? O que Deus requer de nós? O que Deus espera que façamos? Então a resposta é: nós iremos para uma batalha intensa. Para nós enfrentarmos essa batalha, nós precisamos estar preparados. Como nos preparar para ela? Vestindo a armadura de Deus, que é o texto que nós leremos agora. Efésios 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, gente, a armadura de Deus. O que é essa armadura? Para que serve? E mais importante ainda, como obtê-la? Então, vamos ver item a item. Em primeiro lugar, o cinto da verdade. Esse cinto que Paulo se refere é o cinto que os soldados usavam para proteger o abdômen. E ele sustentava, ele não só protegia essa parte, e aliás, quando eu passei a mão aqui, eu percebi que eu precisaria de um cinto um tanto largo, mas o cinto não só protegia o abdômen, como ele sustentava algumas partes da armadura. Dentre elas, era no cinto que a espada ia pendurada. O cinto era fundamental para unir todas aquelas peças. Então, nesse momento, Paulo tem em mente o seguinte: ele se refere ao cinto da verdade. O que ele está afirmando? Ele tem certeza que a verdade sempre triunfará. A mentira, o engano, a falsidade, eles não prevalecerão. A verdade sempre se estabelecerá. O processo pode ser um pouco mais rápido, pode demorar um pouco mais, mas no final, a verdade sempre sairá vitoriosa. Em João 8,44, Jesus ensina que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Não havia mentira no cosmos, não havia mentira na criação, até o momento que o diabo começou a mentir. A máscara da mentira um dia cai, ela não se sustenta por muito tempo. Eu gosto muito de uma expressão do Salmo 42, versículo 7, que diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, um exemplo prático das Escrituras, o adultério de Davi. Gente, Davi tinha um monte de mulheres. Naquelas circunstâncias e naquela cultura, isso era permitido, isso era aceito por Deus. Davi tinha muitas mulheres, mas ele decidiu pegar uma mulher que não era dele, a mulher do vizinho. Ele não podia, ele não deveria,
não precisava, mas ele quis e assim ele o fez. Ele teve uma relação de adultério com a mulher do vizinho. Diante disso, ele tentou esconder o que aconteceu e mandou a mulher de volta para sua casa. Mas o que aconteceu? A mentira não se sustenta. A mulher engravidou. E Davi precisou tramar um plano ardiloso. O que Davi fez? Mandou que o marido dessa mulher, com a qual ele cometeu adultério, viesse da guerra. Ele estava lá na frente de combate, junto com o exército de Israel, junto com os demais soldados. Então Davi chama aquele homem. Ele não está entendendo porque ele foi chamado, se a guerra estava inflamada, se a guerra precisava dele ali. Mas Davi o chama, e esse homem, ao contrário dessa atitude de Davi, ele era um homem digno, ele era um homem honrado, um homem sério. E quando Davi diz então, como parte do seu plano ardiloso, tranquilo, esquece a guerra por um tempo, vai para casa, vai dormir com a sua mulher, vai ter uma relação com ela. Esse homem se negou. Ele disse, os outros soldados, meus irmãos, meu povo, estão na frente de batalha, como eu vou poder ir para minha casa, descansar, namorar com a minha esposa, e nesse momento, ainda que seja por um instante apenas, me esquecer dessa realidade que está acontecendo, da guerra de Israel, dos homens ali, oferecendo sua vida para defender nosso país, nossa nação. E acabou que aquele homem, apesar de toda a insistência de Davi, se recusou e não foi para casa. E agora, como resolver esse problema? Um abismo chama o outro abismo. Tem uma solução. Vou fazer o seguinte, vou mandar esse homem para frente de batalha, e vou mandar ele, olha a crueldade de Davi, levar um documento secreto para o comandante, e nesse documento está escrito, coloque esse homem na frente de combate para que ele morra. E o homem foi colocado e finalmente morreu. Então você percebe que um abismo chama outro abismo. Não adianta você mentir e depois você querer dar um jeito na sua mentira, inventando uma outra mentira. Porque daqui a pouco você vai inventar outra mentira e daqui a pouco você se acostuma tanto com isso que você mesmo não vai mais saber se o que você está falando, o que você está vivendo é realidade ou é uma grande mentira que você construiu. A máscara da mentira, do engano, da desonestidade, um dia cai. Mas uma pessoa íntegra, com consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Ande na verdade, e você não será abalado. Esse é o cinto da verdade. E aí a gente chega na couraça da justiça. Essa couraça a que Paulo se refere aqui, é aquela parte que vinha em cima, que protegia a parte superior do corpo, os ombros e o peito. Era essa parte que protegia o coração, a couraça da justiça. Quando Paulo faz essa analogia e pensa em justiça, lógico, ele não está se referindo à sua justiça própria, à nossa justiça própria, à justiça humana, mas ele está se referindo à justiça que Jesus conquistou e imputou a nós através do seu sacrifício. É a isso que ele se refere. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, uma das cenas mais marcantes para o meu coração, de todos os livros que eu li, e de todos os filmes que eu assisti, acreditem vocês, foi uma cena descrita pela mente brilhante de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Edmundo, eu não vou contar a história de Crônicas de Nárnia aqui, que não dá. Então, quem já leu o livro, assistiu o filme, entenderá e lembrará da cena.
Então, Edmundo trai a seus irmãos, trai a Aslan, mas depois de um tempo, Aslan, que representa Jesus, vai ao seu encontro. E da mesma forma que Pedro, depois de ter negado a Jesus e sabido que Jesus ressuscitou, ficou numa angústia profunda para saber como Jesus vai reagir comigo, depois que, quando estávamos na ceia, eu disse: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, permanecerei firme do seu lado. E Pedro negou. Como Jesus vai reagir a isso? O que Jesus vai dizer? Como vai ser esse primeiro encontro? Então era assim que estava o coração de Edmundo. E Lewis constrói a cena dizendo, vou ler um trechinho aqui do livro. Edmundo, indo ao encontro de Aslan, andava cabisbaixo. Ele sabia que aquele momento não lhe seria agradável. Tinha traído a todos e sabia disso. Estava mais envergonhado que tudo, e como se não pudesse piorar, traiu seus irmãos. E agora teria de conversar com Aslan. Aslan, esse nome ainda lhe dava uma irrevogável culpa. Ele era tão bom e justo, por que traí-lo? Sabia que teria que ser punido por isso de alguma forma, mas como? Ele só saberia agora. Então, eles conversam e no momento Aslan lhe diz: filho de Adão, sei que hoje não estou, mas em pouco tempo estarei mais orgulhoso de você do que alguém poderia estar. E assim Aslan restitui, Aslan restaura a vida, o coração de Edmundo. E a parte mais chocante da história é que essa parte termina com a coroação dos 4 irmãos. E cada irmão, quando é coroado, recebe um título. Pedro foi chamado de um magnífico, Susana foi chamada de a gentil e Lúcia foi chamada de a destemida. E Edmundo, que havia traído seus irmãos, que havia traído Nárnia, que havia traído Aslan, ele foi perdoado. E a justiça de Aslan foi imputada a ele. Dessa forma, no momento em que foi coroado, Edmundo recebe o título de o justo. Ele não era mais o traidor, agora era Edmundo o justo. E por quê? Porque ele de fato tinha atos assim? Não. Porque a justiça de Aslan lhe foi imputada. Essa é a justiça, gente, que nos dá vitória sobre toda acusação do inimigo. É a justiça que nos é imputada por Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que no final dos tempos, o acusador dos nossos irmãos será lançado fora. O acusador, e diz o texto, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Em alguns textos do Novo Testamento, a gente lê a palavra diabo. Sabe o que significa a palavra diabo no grego, no original? A palavra diabo, que foi traduzida como diabo, significa caluniador, aquele que faz falsas acusações, difamador. Ora, gente, não é assim que ele trabalha? O diabo não nos acusa dia e noite, ele não nos acusa constantemente diante de Deus. A justiça que nos foi imputada por Jesus protege as nossas almas dessas acusações. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 33 e 34, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é Deus quem os considera justos, mas é Deus quem os torna justos. Então, quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, olha que coisa maravilhosa. Essa confiança de que a nossa justiça não provém dos nossos atos, mas da obra de Jesus na cruz, é a couraça que vai proteger os nossos corações e as nossas almas nos momentos de batalha. E aí chegamos no calçado do Evangelho. Outra parte da armadura importante é o calçado do Evangelho. Gente, quando eu era jovem, eu achava importante, se pudesse, conseguisse, naquela época era difícil ter academia como tem hoje, mas se eu pudesse, sendo jovem, eu queria malhar o braço, malhar peito, costa, se possível abdômen. Para quê? Para ser forte e parecer que sou forte. Mas agora, com a minha idade, não é isso que você está pensando não, é agora com a idade que eu estou, que eu preciso me preparar, para quando eu vier a ser idoso, não entendi porque vocês riram, mas na idade que eu estou, eu tenho entendido e aprendido que a minha maior necessidade é treinar as pernas, porque se eu não tiver pernas fortes, logo, logo eu vou ter dificuldade de andar. Não sei se vocês sabem, mas a maior dificuldade que os idosos têm é nos joelhos. São ai meu Deus, como é o nome disso aqui? As articulações dos joelhos. E por quê? Porque a musculatura fica flácida, não exercitam, o peso fica todo sobre a cartilagem, daqui a pouco é uma dor insuportável, não conseguem mais andar, precisam de ajuda, de terceiros, e se tornam dependentes de outras pessoas. Por que eles se tornaram dependentes? Porque eles não têm mais a base. Por que eles se tornaram dependentes? Porque a parte de baixo ficou fraca e não sustenta mais o seu corpo. O que isso tem a ver com o nosso assunto? O solo da Palestina é rochoso. Você já caminhou em cima de pedra descalço? Depois, faz o teste, anda aqui no estacionamento da igreja, sem nada no seu pé, e você vai ver como é complicado. Mas aqui, as pedrinhas são todas exatamente iguais. Agora você imagina você andar sobre muitas pedras, cada uma com um tamanho diferente. Umas são pontiagudas, outras foram arredondadas, umas são grandes, outras são pequenas. Anda num lugar desse. Agora pior, imagina uma batalha mano a mano, corpo a corpo, se travando num terreno assim. Você concorda que qualquer passo em falso pode se tornar vital, pode decidir a luta, pode fazer com que você receba um golpe e morra? Você estava bem na luta, mas de repente você pisou torto e aí não teve jeito, o seu adversário veio, golpeou você e acabou com a sua vida. Gente, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é essa associação. Se nós entendemos que vamos entrar numa batalha, nós precisamos nos preparar para termos uma base para a nossa luta, para suportar todo o esforço, para suportar toda essa batalha. Nós precisamos ter uma base forte, sólida. E essa base é o Evangelho, o calçado do Evangelho. Na prática, como isso funciona? À medida que você estrutura a sua vida, você pauta a sua vida de acordo com a mensagem do Evangelho, você vai vivendo e praticando o Evangelho. À medida que isso acontece, você vai fortalecendo a sua base, de maneira que ela se torna a cada dia mais firme, mais sólida, mais consistente. Dessa forma, dificilmente você será surpreendido no meio da batalha por um passo em falso, uma queda ou um escorregão.
O escudo da fé. Muito interessante essa parte, gente. O escudo romano tinha 1,60 m e 70 centímetros de largura. Servia originalmente para proteger o corpo do soldado. Mas eu não sei se vocês lembram ou repararam em alguns filmes que existem batalhas dessa época, que algumas vezes o exército romano fazia aquela formação em que a primeira linha colocava o escudo bem baixo, a segunda linha colocava o escudo um pouco mais acima, e as linhas de trás fechavam toda a parte superior. Por que eles faziam essa formação? Porque muitas vezes eles enfrentavam exércitos igualmente poderosos vindos de lá, e o primeiro ataque que o exército dá é através de arco e flecha. Então, num certo momento, a batalha vai começar, os primeiros que entram em ação são os flecheiros, e eles começam a jogar flecha. Mas tem um problema. Muitas vezes, essas flechas eram incendiárias. No momento em que eles iam lançar a flecha, eles tacavam fogo e a flecha vinha inflamada. Essa foi a ideia na mente de Paulo quando ele fez essa associação. Sabe por que nós precisamos do escudo da fé? Porque frequentemente o diabo lança os dardos inflamados da mentira, de pensamentos malignos, de vingança, dúvida, vaidade, inveja, lascívia, e tudo mais que ele puder lançar, que venha alimentar um desejo ardente de pecar. Mas olha uma outra coisa que talvez estivesse na mente de Paulo. Depois que essa tática se tornou conhecida, deles jogarem a flecha inflamada, o que os soldados romanos passaram a fazer? Eles encharcavam os seus escudos de água. Então eles deixavam o escudo longo tempo na água. O escudo era feito de madeira. Aquela madeira ficava embebida na água. E quando eles colocavam o escudo e a flecha inflamada chegasse, ela não conseguia prosperar. A água do escudo tendia a apagar. Essa é a figura que Paulo tem em mente. E ele diz, nós precisamos ter à mão o escudo da fé. O diabo vai soltar as suas flechas. Ele vai mandar os dardos inflamados. E sem esse escudo, nós não teremos a menor chance. Pela fé, o crente em Cristo não apenas se assegura do perdão dos pecados, como obtém, pela fé em Cristo, o poder e a capacitação para resistir às tentações. Esse é o escudo da fé na prática. E ainda o capacete da salvação. Observe que a armadura é cuidadosamente elaborada para proteger os órgãos vitais. O coração, a gente falou no início, é protegido pela couraça da justiça, que nos é imputada por Cristo. E o cérebro, ou nesse caso a mente, ela vai ser protegida pelo capacete da salvação. É a convicção de que nossa salvação se dá tão somente pelos méritos de Cristo, que nos livrará de conflitos existenciais terríveis. Posso dar um exemplo bem prático? Meus amigos, meus irmãos, quantos aqui já tiveram crise achando que pecaram contra o Espírito Santo? Quantos aqui, não precisa nem levantar a mão, eu tenho absoluta certeza, a grande maioria, se não todos, já passaram por esse tipo de crise. Qualquer pessoa que é sensível à ação do Espírito e teme a Deus, teme ter cometido esse pecado. Quantos aqui já passaram por dúvidas do tipo, eu sou pecador demais para servir a Deus, sou pecador demais para ser amado por Ele?
Sou pecador demais para ser, de fato, aceito por Ele. Meus irmãos, isso não aflige vocês? A mim, aflige o tempo todo. Esse tipo de dúvida, infelizmente, é comum. Você já pensou coisas do tipo: cara, eu sou tão pecador, que eu acho que Deus já desistiu de mim. Ele desistiu de mim. Deus não me ama mais. Eu nunca vou conseguir. Já pensou isso? Já passou pela sua cabeça? Pois é, gente. Essas dúvidas levam muita gente a efetivamente desistir. Leva muita gente a se isolar. Leva muita gente a passar a ter uma vida de solidão, de tristeza e de derrota espiritual. Então, eu coloco o capacete da salvação. Logo percebo que se eu não fiz nada para ser salvo, para obter a salvação, obviamente não faz sentido eu fazer alguma coisa e por causa disso vir a perdê-la. Se Deus não poupou seu filho para que eu fosse alcançado, quem vai me arrancar das suas mãos, dos seus braços? Sim, sou pecador. Estou numa luta insana contra o pecado, buscando uma vida santa. Mas Jesus entregou sua vida por mim. Ele pagou o preço da dívida que eu tinha para com Deus. Devido a essa certeza, não vou abandonar o campo de batalha. Não vou jogar a toalha. Eu vou prosseguir até cruzar a linha de chegada. E finalmente, a espada do Espírito. Observa, que curioso. Se todas as partes da armadura, até aqui, eram peças para defender e proteger o guerreiro, o soldado, a espada agora é uma arma de ataque. Hernandes Dias Lopes diz: é pela palavra que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos serão libertos. A palavra é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal do seu ímpeto humano e fracassou. Mas depois Moisés usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela ele libertou todo o povo. Pedro quis defender a Jesus com uma espada e fracassou, mas mais tarde Pedro usou a espada do Espírito e multidões incontáveis se renderam a Jesus. Satanás foi vencido no deserto no instante que Jesus usou a espada do Espírito. Paulo usou a espada do Espírito e assim plantou igrejas, arrancou vidas das mãos de Satanás, trouxe vidas para o reino de luz e influenciou para Cristo um número incontável de almas. Conclusão: precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E assim, gente querida, eu deixo uma única aplicação que vem direto do texto sagrado. Pensei em outras, mas depois eu pensei, gente, vai ficar em uma só. Como a gente aplica esse texto? Vista toda a armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus. Você precisa dela, eu preciso dela. A guerra espiritual, como foi falada, ainda que ela seja invisível, ela não é uma ficção. O fato do nosso inimigo não ser visível não quer dizer que ele não exista, que ele não seja real. Pelo contrário, uma vez que lutamos contra um inimigo invisível, ele se torna muito mais perigoso. Lutamos contra algo que é mais forte do que nós. Para enfrentá-lo e vencê-lo, não adianta nós usarmos armas humanas. Precisamos de armas espirituais
poderosas em Deus para destruirmos o inimigo das nossas almas. Há umas 3 semanas atrás, eu e Fátima tivemos uma experiência muito simples, mas que tocou muito o nosso coração. A gente vai fazer essa viagem, Egito e Israel, em abril, e para a gente entrar no Egito, a gente precisa daquele certificado de vacina contra a febre amarela. Só pode entrar quem tiver, senão volta do aeroporto mesmo. E essa é a parte que eles são mais rigorosos, essa tal certidão contra a febre amarela. E como eu só uso nesses casos, eu deixo isso guardado dentro do meu passaporte. E o de Fátima também, guardo lá dentro. Eu faço questão de guardar tudo isso dentro de um saquinho direitinho, guardo sempre no mesmo lugar. Então, depois que a gente teve uma reunião para tratar dessa questão dessa viagem, foi falado que a gente poderia ter esse certificado digital, que é muito mais fácil, já vai no celular e fica muito mais tranquilo de você ter que carregar papel, o papel some, cai, perde, etc. E aí eu fui fazer o registro, mas para fazer o registro eu precisava do tal do papel. E agora? Vou pegar o papel, sempre guardei no mesmo lugar, moro há quase 20 anos na mesma casa, há quase 20 anos esse saquinho fica no mesmo lugar da casa. Meu filho querido que me conhece sabe como as coisas funcionam ali, as coisas ficam no mesmo lugar, anos e anos, e para mudar alguma coisa é um pouco complicado. E aí eu fui lá naquele lugar pegar, gente, não está aqui. E aí, gente, olha o que eu estava procurando, meu passaporte de Fátima, e me perdoe falasse, junto com os nossos vistos para entrar nos Estados Unidos. Isso foi algo que me deixou assim, muito preocupado, porque se você tem esse visto e perde ou é roubado, para você explicar isso na embaixada americana e depois conseguir esse troço de novo, é uma complicação. E aí eu comecei a ficar assustado. Não, mas está por aqui, não é possível, tem que estar. Isso foi numa quinta-feira à noite. Fui ver, não estava. Falei, pô, amanhã eu procuro com calma, vai estar por aqui, com certeza. Aí procurei o armário todo e não estava. E aí, nisso a sexta se foi. E sábado eu comecei a ficar mais preocupado. Como é que sumiu um negócio desse aqui? E eu tinha certeza, não foi uma senhora que trabalha lá com a gente, eu tenho certeza que não foi, mas aonde está isso? Fui eu que guardei, foi alguém que guardou, alguém pegou, mexeu por acaso, botou em outro lugar. Gente, começou a dar uma agonia imensa. E aí eu tirei tudo do armário e não achei o troço. Falei, não é possível, isso está aqui em casa, ninguém saiu com isso daqui. E aí chegou a segunda-feira, eu falei assim, eu vou revirar a casa do avesso. E Fátima viu que eu realmente estava extremamente preocupado com o sumiço desses documentos. E aí eu comecei a revirar a casa toda. Fui para um outro quarto, revirei o quarto inteiro. Voltei naquele armário, eu tirei tudo. Descobri até que uma formiga tinha feito um ninho num canto do armário. E foi bom que a gente limpou aquele troço. Gente, aí fui para outro armário, revirei tudo. Não achei. Começou a bater aquele desespero. O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer isso? Tira passaporte provisório, mas depois essa explicação, como que a gente vai resolver esse negócio? Gente, foi assim uma aflição realmente muito grande. E aí, num determinado momento, isso devia ser segunda-feira, por volta de 4 ou 5 da tarde, eu estou há 4 dias procurando o negócio, 4 dias, você entendeu? Aí vem Fátima e fala, vamos orar? Eu falei assim, Fátima, eu orei no primeiro dia, eu orei no segundo dia, no terceiro dia, eu orei hoje, antes de começar a pedir para Deus, vamos orar junto? Vamos? Quem tem a visão tem o chamado. Ela fez oração, aí a oração dela foi mais ou menos assim, Senhor, o Senhor sabe que a gente precisa desses documentos, isso daí não é nenhuma questão de luxo, é questão muito mais de trabalho de ministério, Senhor, ajuda a gente a achar, Senhor, ajuda a gente a achar. Gente, ela virou, foi no nosso quarto, falou, achei. Estava aqui numa gaveta onde a gente guarda toalha. Mas quem botou esse troço aí? Deve ter sido você, esqueceu. Provavelmente foi mesmo, eu que botei. Por que eu contei essa história simples para vocês? Para mostrar que uma oração
muda a realidade. Uma oração pode ter um efeito gigantesco, porque esse domínio espiritual, essa batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais, ela só é vencida com as armas do Espírito. Nós estamos às vésperas do retiro. Eu tenho certeza, o inimigo vai se levantar e fazer tudo para tirar a paz do nosso coração, tirar o foco daquilo que a gente precisa fazer, dos nossos ministérios, da missão que ele deu para nós. E aí, naquele momento que Fátima achou, ela virou para mim e falou assim: você entendeu o que Deus está falando com a gente? Imagina, oramos juntos e ele respondeu: por quantas coisas nós podemos orar juntos, e Deus está esperando só que isso aconteça, para Ele dar a resposta para nós. E isso, irmãos, não é só com a gente, você sabe, isso é com cada um de nós, cada um que está aqui nesse momento. Conta essa história para exemplificar isso. Irmãos, essa dimensão espiritual é invisível, mas é real. E as armas para vencermos as batalhas espirituais também são espirituais, são armas que Deus nos concede. Você acha que Deus enviaria você para uma batalha nessa dimensão, uma batalha dessa grandeza, enviaria você desarmado, despreparado, destreinado? De forma nenhuma, irmãos. Deus quer nos capacitar, agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, entendemos essa realidade espiritual. Nesse exato momento, Senhor, há uma enorme luta sendo travada nas regiões celestiais. Nossas lutas não são contra seres humanos, mas contra espíritos malignos, contra demônios, contra forças das trevas, contra seres espirituais do mal. Precisamos do Senhor ao nosso lado. Sozinhos, certamente, Senhor, seremos destruídos. Precisamos da armadura do Senhor. Vem, Senhor, nos prepara para a guerra, nos prepara para essa batalha. Ajuda-nos a nos vestirmos com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação. Afia, Senhor, a espada do Espírito que o Senhor nos dá, de maneira que possamos resgatar teus filhos, tuas filhas, que ainda se encontram nas trevas, e trazê-los para o reino do teu amor. Pedimos essas coisas, Senhor, com os nossos corações imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado entre nós, e nós fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.